sou o professor Aurélio e vamos falar agora sobre o trauma na gestante. O primeiro passo no atendimento de uma mulher em idade reprodutiva é a gente saber se ela está grávida. Então, quando a paciente está consciente, nós vamos sempre perguntar para ela. Mas nos casos em que não é possível a resposta, por exemplo, numa paciente inconsciente, nós vamos buscar por sinais indiretos, como se há a presença do aumento progressivo do útero, se esse útero está aumentado. Independente disso, durante a avaliação da circulação, nós vamos solicitar exames. Para toda mulher em idade fértil, nós solicitaremos o beta-HCG. Ou seja, no atendimento de toda paciente do sexo feminino em idade reprodutiva que tem um trauma, nós devemos considerar que ela está gestante até que a gente consiga provar o contrário. Quando nós falamos na paciente gestante, na verdade nós estamos lidando com dois pacientes. Nós temos a mãe e temos o feto, mas existe uma circulação em comum. Então nós temos a circulação da mãe e a circulação do feto. Então, quando eu quero estabilizar o feto, a melhor forma de fazer isso é estabilizando a mãe. Não é incomum na paciente que está perdendo sangue que o feto já entre em sinais de sofrimento, mesmo antes que a mulher comece a manifestar sinais de hipovolemia. Então, isso é fundamental no atendimento. Nós temos que considerar e otimizar a circulação materna da melhor forma possível. É a única forma de prevenir as complicações na circulação fetal. Existem alterações fisiológicas no decorrer da gestação. Em torno da 12ª semana, o útero torna-se intraabdominal. A partir da 20ª semana, ele já alcança a cicatriz umbilical. De 34 a 36 semanas, o útero já chega no rebordo costal. E de 38 a 40 semanas, a cabeça fetal encaixa-se na pelve feminina. Então, uma paciente que está gestante no primeiro trimestre que tem um trauma, nós temos que lembrar dessas características. O útero ainda é intrapélvico e ele ainda tem uma parede bem espessa. Isso gera uma certa proteção relativa para o feto, principalmente nos traumas diretos. Mas essa paciente terá um risco maior de abortamento e de imunização. É o que a gente comentou nos primeiros slides nossos. O que acontece? Se principalmente quando o trauma é mais próximo do útero, haverá uma comunicação entre o sangue fetal e o sangue materno. Então, toda mulher que seja RH negativo e o feto com RH positivo, haverá a possibilidade de imunização. Então, nós devemos prevenir com o uso de imunoglobulina. No segundo trimestre, o útero já se torna extrapélvico, há um aumento significativo da quantidade de líquido amniótico e essa paciente está com risco maior de deslocamento da placenta, de abortamento, de imunização e também de embolia de líquido amniótico. No terceiro trimestre, o útero já aumentou bastante, a sua parede já se torna mais fina, há um deslocamento das vísceras maternas para a periferia, para a extremidade, o que agora vai gerar uma proteção para esses órgãos da mãe e uma exposição maior para o feto nos traumas. Com o aumento do útero, passa a ocorrer uma compressão da veia cava, e isso pode gerar instabilidade hemodinâmica da mãe. Então, a gente tem que prever isso fazendo o deslocamento desse útero. Como no primeiro momento do atendimento, nós não devemos colocar a paciente em decúbito lateral, esse deslocamento do útero da direita para a esquerda pode ser feito através de forma manual. Alguém vai empurrar o útero da direita para a esquerda. Nessa fase, as fraturas pélvicas da mulher, elas podem, além de gerar um quadro de instabilidade hemodinâmica na mãe, podem causar lesões diretas no feto, já que a cabeça fetal se encaixa na pelve. E aqui ainda tem um risco de imunização, descolamento prematuro de placenta e embolia de líquido amniótico.
Algumas alterações fisiológicas vão ocorrer durante a gestação. Então, o que se percebe é que na mulher vai ocorrer um aumento da ventilação minuto, um aumento da frequência e do débito cardíaco, um aumento do volume sanguíneo, um aumento do ritmo de filtração glomerular e um aumento do tempo de esvaziamento gástrico. E progressivamente vai ocorrer uma diminuição da pressão parcial de CO2 e do hematócrito. Então aqui ela é como se a mulher está no estado de hipervolemia e de uma anemia dilucional, certo? Então, que atenção que a gente deve ter? Bom, se o tempo de esvaziamento gástrico está aumentado, a paciente vai ter um risco maior de aspiração. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A sondagem nasogástrica dessas pacientes deve ser feita de rotina para o esvaziamento gástrico e minimizando esse risco. Há uma dificuldade maior de ventilar essa paciente, né? O útero aumentando progressivamente vai gerar uma pressão maior sobre o tórax. Então, o cuidado com a ventilação tem que ser feito da mesma forma. Proteção do feto para trauma direto. Então, no início da gestação, ele tem essa proteção. Com a evolução do período gestacional, a exposição fetal ao trauma vai aumentar de forma progressiva. A dificuldade de reconhecer o choque na mulher, né, e sabendo que o feto já pode estar em choque de forma precoce. Então, a abordagem na circulação tem que ser feita de forma otimizada. E na parte neurológica, nós vamos ter uma dificuldade, em alguns casos, de diferenciar um traumatismo crânioencefálico de uma paciente que está apresentando um quadro de eclâmpsia. Então, essa abordagem, essas reavaliações neurológicas têm que ser feita também de forma sistematizada. Como será então o tratamento da mãe? Ele vai seguir as mesmas prioridades. Nós vamos realizar primeiro a estabilização da mãe. Depois que a mãe estiver estável, nós vamos fazer a avaliação fetal. Depois que o feto estiver estável, nós vamos sempre reavaliar e fazer o tratamento definitivo da mãe e do feto. Sempre pensar na possibilidade de imunoglobulina para mães RH negativos, a avaliação e abordagem do choque hipovolêmico de forma precoce e otimizada e atenção nessa avaliação neurológica, principalmente em relação à eclâmpsia. E o tratamento do feto? O primeiro passo para o tratamento do feto será estabilizar a mãe. Nós podemos fazer e devemos fazer a monitorização do BCF, dos batimentos cardíacos fetais, ao cuidado da imunoglobulina para mães RH negativas e sempre considerar que existe lesão fetal na presença das seguintes situações: sangramento vaginal, descolamento de placenta, dor à palpação do útero ou com sinais de ruptura uterina. Então, nessas situações, deveremos sempre considerar que já existe algum grau de lesão fetal. Com isso, pessoal, nós terminamos a nossa abordagem do trauma na gestante e gostaríamos de dizer o seguinte: são 2 pacientes em atendimento, sim, mas a circulação é a prioridade. Então, a partir do momento que nós otimizamos a circulação materna, nós estaremos também otimizando a circulação fetal. E essa otimização tem que ser feita da forma mais precoce possível e da melhor forma. Pessoal, obrigado e até a próxima.